Salve, salve galera, tudo bem? Bom, aqui vem a segunda parte então da nossa aula sobre cartografia, né? Lembrando que a primeira aula então foi mais ligada à história da cartografia e também os elementos cartográficos, dando uma ênfase aí à questão da escala cartográfica, né? É sempre importante você fazer alguns exercícios sobre isso, né? Como eu disse para vocês, a gente sempre deixa aí uma lista de exercícios para resolver, ok? Bom, pessoal, a partir de agora, né, a gente vai, deixa eu dar uma organizada aqui, né? Vou mostrar o emblema, né? Vejam, é que as costas estão doendo já. Bom, a partir de agora a gente começa a trabalhar então com as chamadas projeções cartográficas. Vejam, pessoal, basicamente, né, quando a gente fala de projeção cartográfica, a gente tem que lembrar uma coisinha aí, né? Projeção cartográfica nada mais é do que você tentar transformar, né? Você passar as informações que nós temos então no globo terrestre, né? Nesse globo aqui, não nesse aqui necessariamente, né? Mas o globo real em 3 dimensões para uma superfície de 2 dimensões. Uma série de operações matemáticas, né? Cuja função é essa, basicamente você pegar então as informações que estão em 3 dimensões, né? Eu tenho aqui, por exemplo, meu porta-caneta aqui, vocês estão vendo que tem 3 dimensões aqui, né? Imagina o seguinte, que eu precisasse pegar as informações dele aqui lá de paralelos e meridianos e transformar numa folha, né? Uma folha que tem 2 dimensões apenas. Então veja, para isso acontecer existe uma série de processos matemáticos, né? Cálculos matemáticos para isso, e é essa a ideia da projeção cartográfica. Lembrando, pessoal, por que o globo foi necessário você fazer isso, né? Por que o globo ele não é, ele é a única forma de utilizar? Veja, o globo não é muito usual, né? Então, imagina o seguinte, um globo terrestre tem o transtorno de você carregar na mochila, ao fato de que ele não consegue te dar uma visão geral de todos os continentes de uma vez só, então você tem que girar e tudo mais, né? Então, assim, tem alguns empecilhos, né? Então, a ideia de você planificar, né? De você criar, então, uma planificação aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Você planificar então as informações, ela é muito interessante dependendo do tipo de uso que você quiser, né? Lógico que o globo é interessante no sentido que ele mostra a rotação da Terra, ele mostra mais ou menos a ideia de como é a forma do planeta, mas enfim, né? Ele fica aí com essa limitação. Então, como eu disse para vocês, né? Você tem a ideia aqui então de uma série de ideias matemáticas ou de cálculos matemáticos para transformar em superfície plana. Como é que isso acontece, pessoal? Bom, você imagina o seguinte, se eu tivesse, isso aqui fosse o meu planeta, né? Imagina o seguinte, eu preciso planificar isso aqui, porque ele é uma superfície em 3 dimensões, né? Preciso tornar plano, né? Isso aqui não daria muito certo. Mas você percebe que as informações elas não ficaram corretas, as informações elas se perderam aqui, né? Olha só como ela fica toda distorcida. Imagina se tiver que cortar, olha que bagunça seria, né? Então, para a gente pensar o seguinte, a nossa ideia é transformar num plano esférico, colocar numa folha isso, né? Então, em 2 dimensões, né? Tornar plano essa ideia. E para isso, pessoal, basicamente o que se usa são as chamadas formas geométricas, né? Então, a maioria dos mapas ela é feita a partir de três superfícies geométricas aí. Então, que nós chamamos de cilindro, cone e o plano, né? O plano azimutal ali, plano tangencial. Ok? Então, como é que isso funciona então? Bom, basicamente, eu preciso envolver então o meu globo, né? Com a superfície que eu quero, nesse caso então a superfície cilíndrica, ok? E tirar as informações, projetar as informações de latitude, longitude, né, os paralelos e meridianos, junto com o contorno dos continentes, nessa informação. Primeiramente, logicamente, paralelos e meridianos, e depois a gente vai adaptando o contorno dos continentes a esses paralelos e meridianos, ok? Bom, vejam, quando eu envolvo então na forma de cilindro, você não está entendendo ali o desenho, eu faço para você aqui na minha mão, ó. Então, ó, pequenininho aqui, ó, isso aqui é um cilindro, ó, tá vendo? Então, isso aqui, ó, olha lá, olhando, opa, então, isso aqui é um cilindro, né, de papel. Beleza? Essa é a mesma ideia. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu tenho esse tipo de projeção, né, eu consigo representar todo o globo, né? Lógico que ali as partes mais distantes do Equador tem um pequeno problema, porque a folha só vai tocar mesmo na parte equatorial, depois à medida que vai afunilando, né? Então à medida que vai tendo essa questão esférica do nosso planeta, você vai extrapolar um pouquinho. Por isso que a gente diz o seguinte, que toda projeção tem as suas deformações, né? Mas a gente consegue representar. Muito bem, logicamente que uma projeção cilíndrica, pessoal, né, a deformação, a distorção, ela fica cada vez maior à medida, então, que a gente se afasta da linha do Equador. Então a gente já percebeu o seguinte, que ali, próximo do Equador, o cilindro toca, né, então você está vendo ali na imagem aqui, ó, quanto mais, né, se afasta, né, vai estar se afastando aqui, ó,
Então ele vai perdendo, pessoal, esse contato e por isso, né, nós temos o fato de extrapolar um pouquinho, né, de tirar um pouquinho a forma real, ok? Bom, então essa é a primeira que a gente chama então de projeção cilíndrica. Quem são os cartógrafos que mais trabalharam com essa ideia, pessoal? Nós temos dois aí, né, que são muito fortes, né, o chamado Mercator, né, e o Peters, né, pessoal? Vocês vão perceber aí, então nós temos duas experiências que vocês estão percebendo. Bom, o Mercator, né, vocês vão perceber que a principal característica que ele tem ali, depois a gente fala de algumas questões de conforme também equivalente, mas à medida, o Mercator sempre teve uma ideia. Os paralelos, eles começam mais próximos, eles vão se afastando à medida que você se afasta do Equador. Enquanto o Peters faz exatamente o contrário, né? Ele pega, então, começa com os paralelos mais distantes, né? E depois eles vão, né, vão se aproximando por cada vez mais, né? Então essa é uma característica do Peters, né? Enquanto o Mercator faz exatamente o contrário. Vejam, pessoal, essas são as projeções cilíndricas mais utilizadas. Ah, Robson, mas essas são utilizadas até hoje, né? Opa, engasgou aqui, né? Utilizadas até hoje? Não necessariamente. Hoje em dia a gente usa mais a projeção de Robinson, né? O meu xará ali, né? Mas essas projeções, elas são muito usadas, principalmente no meio didático, tá? Então vejam, pessoal, você deve estar percebendo aí já que existe uma diferença na forma do desenho, né? E tudo mais, e eu vou dar um pouquinho de atenção a essas questões aí. Então, só para você entender um pouquinho, né? As projeções, basicamente, elas vão ter ali três condições, né? Duas delas ligadas principalmente à questão da projeção cilíndrica, mas não necessariamente, né? Seriam, então, as que são equidistantes, né? As que são equivalentes e as que são conformes. Qual é a ideia, né? Equidistante, ela tem sempre uma ideia de preservar as distâncias, né? E você pode desprezar outras propriedades. Enquanto a equivalente, ela vai valorizar principalmente, né, a relação entre os tamanhos, né, então, das áreas, né, e despreza as formas, e despreza outras questões. E as conformes, que são mais utilizadas para navegação, né? Por quê? Porque elas valorizam principalmente o formato, o contorno dos continentes. Então você já deve ter se tocado aí, que voltando lá na ideia, né, o Mercator é uma projeção conforme, enquanto o Peters é uma projeção que a gente chama de equivalente, né? O Peters, vocês vão perceber aqui, ó, a América do Sul, né, ela tem uma questão de que ela parece muito menor, a África, a Groenlândia é muito maior do que ela realmente é. Por quê? Né? Porque o Mercator tinha aquela questão de primeiro, né, ser eurocêntrica, né? Então passar uma informação ideológica, porque na época ali do século XVI a Europa era a grande colonizadora, né? Estava saindo aqui colonizando, então a Europa era grande, né? Grande continente, e lógico, o hemisfério norte em geral era o poderoso, enquanto o hemisfério sul era para ser dominado, então você tem uma questão ali de que o hemisfério sul aparece bem menor do que é, e o hemisfério norte bem maior do que é. Né? Mas você percebe que o Mercator ele valorizou bem o contorno dos continentes, tanto é que ele foi muito utilizado para navegação. Okay? Enquanto o Peters, né, parece que ele pintou o mapa e o mapa escorreu, né? Pendurou com a tinta molhada e o mapa foi escorrendo ali. Né? Mas ao mesmo tempo que o contorno não é tão claro, tão bom assim, mas a real proporção entre os continentes fica mais evidente com o Peters. Tá? Então, veja, então, o Mercator é conforme o Peters, ele é equivalente. Ah, mas e aqui distante? A gente vai perceber aqui distante lá na projeção azimutal. Beleza? Então, ó, só continuando então, né, pessoal? Aqui a gente tem de conforme, como eu falei, preserva os ângulos, né? Os paralelos meridianos formam ângulos retos, né? E distorce a forma, né? Aliás, quando a gente fala de conforme, né, os objetos distorcem a forma, não, preserva-se a forma, né? Tem uma pequena situação ali, né? Quando a gente fala de equivalente, aí sim, né, a gente tem, né, as formas são alteradas, são distorcidas, beleza, né? Só lembrando ali, não, o conforme ele preserva as formas, tá? Enquanto aqui as equivalentes ele vai distorcer, beleza? Bom, e aí como eu disse para vocês, você já não viu essa projeção ainda, mas aqui é uma projeção então que a gente chama de azimutal ou plana, né? Então que são mais utilizadas para as equidistantes. Vai perceber o seguinte, que ela tem formato de um radar, né? Quem já jogou muito, né, Battlefield, CS, vai lembrar que a gente tem lá então esse mapinha aí, que ele é um mapa equidistante, ok? Que valoriza a distância, né? Muito utilizado nos radares e nos sonares também. Bom, pessoal, antes da gente falar lá da azimutal mais, né, a gente tem então a chamada projeção cônica, que obviamente a gente pega então o nosso papel aí e ele forma, né, uma ideia ali, uma superfície cônica, pessoal. Será que eu consigo fazer aqui na minha mão? Opa, mais ou menos aqui, deixa eu ver. Opa, né? Não, melhor não, né? Então vejam, essa superfície cônica, pessoal,
né, vocês podem perceber que ela só consegue representar um hemisfério de cada vez. E principalmente ela não toca mais na linha equatorial, mas ela toca ali naquela faixa temperada. Então ela é, né, principal para você representar áreas temperadas, né, e só representar um hemisfério de cada vez. E é isso aqui que você vai ter quando você abre o papel. Né? Então você vai perceber os mapas ali um pouquinho mais estendidos, né, ao longo ali, principalmente da faixa temperada que nós vamos ter, ok? Bom, as distorções igualmente, né? Então da faixa temperada para o polo ou para o equador, você vai aumentando a chamada distorção, beleza? Então essa é a ideia que a gente tem para a gente chegar, né? Só observe aqui, por favor, onde é que o papel toca, tá vendo? Ó, bem aqui, é muito próximo aqui da área temperada aqui, ok? Entre ali a região tropical e a região polar, então nessa área, beleza? Bom, e aí chegamos na chamada projeção azimutal, né? Então a gente tem uma ideia de centralizar, que apareceu central ali, a gente centraliza, né, o nosso papel num ponto, né? Então você já vai ter ele aberto aqui, ó. Ops, agora deu certo, né? A gente vai centralizar num ponto e a partir desse ponto, então, determinamos as distâncias e as informações vão aparecer. Lembrando que a bandeira da ONU, ela é uma projeção azimutal, ok? Bom, então vamos perceber o seguinte, que quanto mais afastado do centro, né, do ponto, né, maior vai ser a distorção que a gente vai encontrar. Beleza? Bom, pessoal, essas são basicamente 90% do que cai nas provas sobre projeção cartográfica está aí, né? Mas eu não poderia deixar de falar também das chamadas afiláticas, né? Porque são aquelas que não possuem, né, as propriedades anteriores, equivalência, conformidade, equidistante, são projeções menos utilizadas, né? Mas é interessante saber que elas existem, né? E elas podem também ser utilizadas em alguns determinados, né? Então a forma da representação varia, né? Os tamanhos podem variar, né? Então, enfim, é uma ideia aí que se pode também trabalhar, né? Lembrando, sim, pessoal, que hoje a projeção mais utilizada é de Robson, por quê? Porque é a projeção que ela já tem várias correções, né? Então a gente tem Moage aí, outras projeções que apareceram, mas hoje a gente usa de Robson. Mais um tempinho só, pessoal, só para a gente falar rapidinho como é que as informações são obtidas hoje em dia, né? No passado a gente tinha lá que sair desenhando, né? Então nas costas dos cavalos, das mulas, nos carros, né? Só que hoje em dia não tem necessidade, a tecnologia veio e a tecnologia tem se tornado uma grande auxiliar na questão da produção cartográfica, né? Principalmente aí por utilizar os recursos como o GPS, né, a chamada foto aérea, né, imagem de satélite ou radar, e eu queria mostrar rapidinho para vocês isso antes da gente encerrar. Então, em primeiro lugar, o GPS, que não é mais nenhuma novidade para nós, né, então a nossa capacidade de emitir um sinal para um satélite, esse satélite devolver esse sinal para nós nos dizer onde nós estamos, né, isso para nós já ficou, ou por um conjunto de satélites, né, já ficou uma coisa muito tranquila para nós. Então, à medida que eu me movimento com a minha base, ali, o relógio, celular, o próprio só apenas o GPS, eu consigo então obter informações sobre o espaço, né? Talvez a foto aérea seja um pouco menos convencional para nós, porque ela é utilizada principalmente mais nas áreas de desmatamento para obter prova, né? Porque ela tem o seu negativo, né? Então ela é feita com filme, não é uma foto digital, né? Então, assim, hoje em dia ela é muito mais interessante para essas situações, né, para fotografar áreas que elas podem servir como prova para algum crime ambiental ou coisa do tipo, mas fica a ideia, né, de que dentro do sensoriamento remoto, dentro da ideia de obtenção de informações, essa também sempre ela foi muito utilizada a foto aérea, só que hoje em dia, obviamente, os satélites, as imagens de satélites são o nosso grande foco, né? Então, a grande parte dos mapas eles são produzidos a partir de imagens, né? Nós temos hoje em dia, como satélites dos Estados Unidos, o SPOT, né? Entre outros ali, que são satélites com uma capacidade de obtenção de imagem fantástica, né? Então, como se tivesse a 30 centímetros do objeto e o satélite está lá no espaço, né? Lógico, nós temos o programa brasileiro também, o CIBERS, que é interessantíssimo, né? Muito bom. Não tem toda essa qualidade dos satélites dos Estados Unidos, mas, né, nós temos nosso valor, a gente não pode dizer que o nosso programa aeroespacial não é bom, pelo contrário, a gente precisa valorizar sim, né, a ciência brasileira, porque ela está evoluindo muito, né? Só lembrando que o CIBERS é uma parceria com a China, né? Às vezes a gente arruma muita encrenca ali, não sabe direito, muita bobagem que fica falando, mas nós temos boas parcerias com esse país, né, que em geral, né, também tem os seus problemas, mas é um grande parceiro, tanto econômico como tecnológico para nós. Beleza?
E obviamente o radar, né? A mesma ideia, você emite algumas ondas e recebe essas ondas novamente, então você consegue mapear as áreas a partir disso. Veja, pessoal, são algumas possibilidades, né? Então, a produção de SIGs, né? Sistemas de Informação Geográfica, né? Que são obtidos a partir da tecnologia, e essa tecnologia, então, utilizada para auxiliar nos mapas. Beleza? Bom, essa então foi a nossa aula aí sobre projeções cartográficas, né? Sempre deixa aí esse recado para vocês, né? Comece pelo que é necessário, depois pelo que é possível e logo estará fazendo o impossível. Acho que para mim, para nós, isso é uma ideia. Ok? Mais uma vez eu digo para vocês, obrigado pela atenção, obrigado aí pela confiança. Não esqueça de fazer os exercícios e eu estou sempre à disposição de todos.